Muito bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã eu quero aqui trazer uma palavra, um ensinamento sobre a ansiedade. E um dos versículos mais conhecidos sobre o tema é Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, nesta manhã, eu louvo o nome do Senhor, te agradeço por este dia, por esta manhã. Eu peço a Deus a tua bênção de uma forma toda especial, a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa encher os nossos corações. Ajuda-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, na realidade, o que é a ansiedade? Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson. Eu tenho especialidade em neuropsicopedagogia, também tenho psicanálise, ok? E vamos aqui falar um pouco, à luz da palavra de Deus, sobre a ansiedade. A ansiedade, na realidade, ela consiste em um excesso de pensamentos negativos, de preocupações, de medo. Algo que, na realidade, acontece com todos os seres humanos, uma vez que é desenvolvida como instinto de alerta e cuidado. Inclusive, em níveis adequados, ela traz benefícios para o indivíduo. Entretanto, nós precisamos entender se essa ansiedade ela é algo natural por determinadas coisas que aconteceram e que podem ser resolvidas, ou na realidade já leva para um transtorno de ansiedade. Ou seja, é uma condição em que a ansiedade se torna super exagerada e que vai interferir na vida, no cotidiano da pessoa, e nós precisamos compreender o quanto Deus ele nos ama, o quanto Deus ele é o todo-suficiente, é poderoso, e o quanto nós dependemos do Senhor. A ansiedade, ela afeta muitas pessoas, tem afetado muitas pessoas. Dia após dia, incertezas do futuro, desafios pessoais, perdas constantes, desilusões. E a palavra de Deus, ela nos oferece uma orientação e consolo para aqueles que estão enfrentando esses momentos cruéis, esses momentos de dificuldades. E há quem diga que na realidade não tem cura. O transtorno de ansiedade não tem cura, a ansiedade não tem cura. Mas sabemos que para Deus todas as coisas são possíveis. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós dependemos de Deus, as coisas vão sendo amenizadas. Por isso que Mateus capítulo 11, o versículo 28, eu quero ler aqui. No momento não tem ninguém aí, mas esta live servirá para as pessoas ouvirem e assistirem. Mateus capítulo 11, e o versículo 28 diz o seguinte. Vamos ler a palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve.
Quando nós vamos aos pés de Cristo e nós nos lançamos a Ele, orando, buscando comunhão com o Senhor, aprendendo diariamente da Sua palavra, essas situações elas vão ser amenizadas. E nós precisamos compreender o grande amor de Deus para com a humanidade, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo para nos dar realmente essa condição de nós vivermos uma vida plena, uma vida absoluta, diante da Sua presença, confiando na Sua palavra. Outras passagens da Bíblia, nós vemos Pedro, 1 Pedro 5, 7, onde o apóstolo Pedro, ele nos ensina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, o cuidado de Deus é um cuidado muito especial, é um cuidado maravilhoso. E nós precisamos nos lançarmos diante dele, nos lançarmos diante da sua presença. E a ansiedade, na realidade, vale dizer que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, sendo que 9,3% da população já foi diagnosticada com esse transtorno. É realmente algo alarmante, é realmente algo assustador. E quando as pessoas elas se envolvem com essa situação, com esses problemas, e cujos problemas interferem na vida da pessoa. Bom dia, Pablo, tudo bem? Você é de onde? Interfere na vida da pessoa, ela tem que procurar ajuda. Ô Valdemar, tudo bem? Assiste aí, compartilha com outras pessoas, estou falando sobre ansiedade. Pablo, quais são os transtornos de ansiedade mais comuns? A ansiedade em si, na realidade, ela não é um problema. É um sentimento natural, é até mesmo de proteção. Já os transtornos da ansiedade merecem muita atenção, muito cuidado, e precisamos buscar ajuda para isso, porque já nos leva a um desequilíbrio emocional. Quando nós vemos aí então o transtorno de ansiedade mais comum, para você ver, é o transtorno da ansiedade generalizada, TAG. O transtorno da ansiedade generalizada, TAG, é um dos mais comuns. Ele nos traz muita preocupação, são preocupações excessivas, e demonstra como algo desproporcional à realidade. Algo quando já foge do controle da pessoa, quando já foge da realidade, do dia a dia da pessoa, que a pessoa ela tem aquilo cotidiano e não consegue ter o seu controle, logo essa pessoa precisa procurar uma ajuda médica. Ela precisa procurar uma ajuda de um especialista. E aí nós temos, ela interfere no dia a dia da pessoa, interfere nas decisões da pessoa, interfere em muitas coisas, desde as tarefas mais comuns às mais complexas, e nas relações interpessoais. Aí nós temos as fobias. As fobias também são comuns e estão presentes na vida de muitas pessoas. Sua principal característica é o medo e a repulsa do indivíduo por algum objeto ou situação específica, como de escuro, de água, de avião, etc. E nós temos que descobrir a causa daquela situação, a causa daquele problema. O medo, na sua forma natural, é uma forma de proteção. Mas, às vezes, nós colocamos em nossa mente um medo que ele não existe. Nós formamos em nossa mente aquele medo. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Mas eu, vendo, pensando, pesquisando, descobrindo, eu descobri que quando eu era criança, não lembro quantos anos eu tinha,
Eu subi a uma parede e eu pulei daquela parede. E parecia que as minhas pernas estavam entrando dentro do meu tronco. Medo do mar, por exemplo. Nós devemos ter a cautela, a preocupação. Mas medo de água eu não tenho. Mas eu me lembro também de uma vez que eu ia morrendo afogado. E na altura, por exemplo, quando eu chego em um edifício, eu olho assim, mesmo com aquele vidro, com aquele amparo, as minhas pernas começam a sentir uma fraqueza. Então são coisas que nós temos que estudar, nós temos que ver. Existem muitas fobias, pessoas que têm medo de estar em grandes grupos, né? E medo de todas as situações. Nós temos a síndrome do pânico, que também é uma fobia social, em que o indivíduo, a pessoa, ele tem uma fobia exagerada, um medo exagerado, uma ansiedade exagerada, e crises repentinas, e ela tem a sensação de algo ruim, algo que pode acontecer. Isso nos vai causando um desespero muito forte. Por exemplo, quando a minha esposa faleceu, eu fiquei por muito tempo, não sei quanto tempo, mas por um bom período assim, com medo da morte. Tudo parecia morte. Logo, nós precisamos trabalhar a nossa mente, ressignificar a nossa mente, procurar ajuda. E devido a essa intensidade de situações, o nosso corpo ele vai sentindo essas coisas negativas e essas sensações de ansiedade provocam dores no corpo, provocam falta de ar, palpitações, choro. Quais são na realidade os sintomas da ansiedade? São vários: falta de ar, tontura, palpitações, calafrio, sudorese, náusea, tremores, tensão muscular. No mês de agosto eu passei por uma situação semelhante. Eu procurei ajuda médica, eu procurei um psiquiatra. Comecei a tomar alguns remédios, me ajudaram bastante. Hoje, graças a Deus, eu já estou bem sanado. Mas nós temos surtos emocionais que nos causam realmente tristeza, muita angústia. Medo, esgotamento mental, a mente sente-se muito cansada, preocupação excessiva, nos preocupamos demais com tudo e com todos, parece que o nosso foco se vai, falta de foco, problemas de insônia, inquietação muito forte, muita angústia, pensamentos obsessivos, pensamentos catastróficos. Portanto, pessoal, quando nós estivermos diante de um quadro assim, nós precisamos buscar a ajuda de um médico, de uma terapia, aconselhamento clínico, aconselhamento pastoral. Precisamos de um psicanalista. Primeiro precisamos ir ao médico, expor para ele o nosso problema, ele vai nos encaminhar para o especialista correto. A ansiedade, segundo o que eu já vi aqui, não tem cura. Se você acredita que tem algum transtorno de ansiedade, ou você já foi diagnosticado com então muito provavelmente quer saber se tem cura. Segundo o que eu já pesquisei, não tem cura, mas precisamos de um acompanhamento. Só que eu, como um líder espiritual, eu digo que tem cura através de Jesus, quando eu me entrego a Ele, quando eu busco a Ele, mas eu não posso ficar só nessa base do espiritual. Eu preciso entender aquilo que é pessoal, eu preciso entender aquilo que afeta a minha vida humana e buscar refúgio. E orando, evidentemente, buscando ao Senhor. Procure um psicólogo, procure uma pessoa que possa realmente te ajudar. E como funciona o tratamento para a ansiedade? É preciso você seguir o tratamento multidisciplinar e
que tem vários fatores, várias situações. Um acompanhamento psicológico, esse tratamento é necessário, é essencial, terapias, você precisa de um profissional, o médico vai te encaminhar para qual a pessoa correta você deve seguir. E praticar atividades físicas, mudar de alimentação, tudo isso você vai ser orientado. E colocando Deus em primeiro lugar. Mudança de rotina. A ansiedade pode ser por uma decorrência de uma situação, de uma rotina agitada, exaustiva. Então vamos buscar uma forma de mudar essa rotina. Passear, pescar, buscar amizades, interagir com as pessoas, ter essa interação, ter essa comunicação, porque nós queremos nos isolar. Nos isolamos, queremos chorar, queremos viver em nosso mundo. Mas aqui eu estou te dando uma orientação. Se você está nesse estágio ou nesse estado, procurar ajuda médica. Mas voltando para a Bíblia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí buscando em Deus, né, a orientação, buscando pessoas que realmente possam nos orientar. E no Sermão do Monte, Jesus também aborda essa questão da ansiedade. Em Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Ele nos aconselha a não nos preocuparmos quanto ao nosso comer, quanto ao nosso vestir. Quer dizer, essa ansiosa solicitude pela vida. Não é que nós vamos cruzar os nossos braços e não vamos fazer nada, mas vamos confiar no Senhor. Quando ele diz, não vos preocupeis, não vos inquieteis, pois basta cada dia o seu mal, não significa agora que eu não vá estudar, que eu não vá trabalhar, não, Deus vai fazer. Deus faz aquilo que eu não posso fazer. E a Bíblia nos oferece exemplos de pessoas que enfrentaram a ansiedade e encontraram alívio em Deus. Nós vemos o próprio Davi, o rei Davi, é um dos exemplos. Nós vemos no livro de Salmos, quando ele expressa a sua dor, quando ele expressa a sua ansiedade. Salmo 55, versículo 22, ele expressa sua confiança em Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Porém, queridos, nós estamos numa esfera humana, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos derrotas, nós enfrentamos situações, nós enfrentamos aflições, precisamos entender o que era o ser humano. E Jesus, ele não nos prometeu um mar de rosa, ele disse, no mundo você vai ter aflições, mas tenha um bom ânimo. E nós vemos, além disso, o profeta Isaías nos oferece uma poderosa promessa do Senhor, em Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E este versículo ele nos dá uma visão diferenciada, nos dá força, nos dá coragem e saber que nós não estamos sozinhos. Mas Deus ele está conosco em cada situação, em cada dificuldade. O Senhor está conosco para nos orientar, para nos ensinar. Por fim, um momento de ansiedade é crucial lembrar que a confiança em Deus é a chave para superar as nossas preocupações. E a Bíblia ela nos mostra o caminho da fé, uma fé profunda, uma dependência do Senhor. Aí eu vou enfrentando os problemas confiando em Deus. Vou ao médico, vou ao psicólogo, vou ao terapeuta, ao psiquiatra.
colocando Deus em primeiro lugar. Deus usa este médico, Deus usa este terapeuta. E o Senhor vai nos aliviando, vai nos ajudando. Por isso, Mateus 28 disse, olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados. E eu preciso compreender que Deus, Ele me orienta, que Deus, Ele me ajuda a cada instante, me ajuda a cada momento. E a ansiedade, ela realmente é um grande problema. Mas o rei Davi escreveu, até quando terei ansiedade e preocupações, tristezas no meu coração todo o dia? Salmo 13, versículo 2. O que ajudou a Davi a lidar com a ansiedade? Ele abriu seu coração diante de Deus. Ele abriu seu coração diante da sua presença. E Deus quer que nós falemos com Ele sobre as nossas ansiedades. E você pode perguntar, mas Deus não já sabe tudo? Sim, Deus sabe. Mas a forma de eu dialogar, a forma de orar, já é um alívio. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo na paz? Aí quando eu vou a um psicólogo, quando eu vou a um terapeuta, a um psicanalista, que eu também estou conversando com ele, é uma forma de alívio. Quando eu estou conversando com um pastor de confiança, que sei que ele pode nos ajudar, eu vou ter solução, sim. Eu vou ter alívio, porque o Senhor, Ele está conosco. E nós temos que fazer alguma coisa para que essa situação possa mudar. Quando o escritor bíblico Paulo sentia ansiedade por todas as congregações, ele se esforçava para consolar, para ajudar aquelas pessoas que estavam preocupadas. E esse tipo de ansiedade, no caso, ele tem um lado positivo. E é o que deve acontecer conosco. Buscando não somente os nossos interesses, mas também buscando o interesse de outras pessoas, Filipenses 2,4. E o que é que eu tenho que fazer? Preocupação por causa dos erros do passado? Não, o passado já foi. Sentimento de culpa? Não, a minha culpa já foi lançada na cruz do Calvário. Não devemos viver do passado. Por isso a palavra do Senhor disse, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias ansiedades. Aí tem pessoas que tentam resolver o problema hoje pensando já o que é que vai acontecer amanhã. Gente, vamos viver o presente. O passado já aconteceu. Evidentemente, posso estar pagando algumas consequências do passado. Porém, nada vai impedir do amor de Deus entrar em nossos corações. Eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida e confiar no Senhor. A ansiedade, ela sobrecarrega o nosso coração, mas a boa palavra alegra o coração. E juntar-me com pessoas que possam me ajudar. Sabemos que há lutas, sabemos que há problemas. E Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria por meio da sua confiança nele. Vamos confiar em Deus, queridos. Vamos confiar no Senhor. Vamos buscar realmente ajuda. Vamos buscar uma ajuda médica. Mas ore. A oração é a nossa conexão direta com o Senhor. Quando eu preciso de auxílio, quando eu preciso de ajuda, eu devo orar a Deus. E entender que você não pode estar sozinho, e você não está sozinho. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças.
apresentem os seus pedidos a Deus. Entregue a ansiedade ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Não deixe que a ansiedade venha esmagar os teus projetos, os teus sonhos, e dê a oportunidade a Deus para trabalhar na tua vida. É preciso tomar remédio? Tudo bem, tome remédio. Mas confie no Senhor. Se você pensa que tudo ao seu redor depende de você, da sua força, da sua capacidade, não. Nós vemos aqueles moços lá, dentro da fornalha, diante da estátua de Nabucodonosor, e disse: olha, o nosso Deus, Ele pode. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Então, gente, Deus, Ele tem todo o poder, Deus, Ele quer nos ajudar. Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Não se isole, busque a ajuda de alguém, busque encorajamento, que Deus vai usar outras pessoas para você. Procure pessoas que te animem, não procure pessoas murmuradoras, pessoas negativas, mas alguém que possa te ajudar. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. E precisamos compreender que nós não temos o controle de tudo. Nós não controlamos todas as coisas ao nosso redor. Porém, nós conseguimos ter o controle de algumas coisas. Mas isso deve nos impulsionar a nos colocarmos diante da presença do Senhor. Nos colocarmos diante da presença do Senhor e descansar nele. Descansar em Deus não significa que eu não tenha que lutar ou que eu não vou ao médico. Não, você precisa ir sim ao médico. Precisa buscar ajuda. Mas essa ajuda confiando em Deus. E quando a Bíblia fala sobre a ansiedade, não está se referindo ao quadro clínico da psicologia moderna, mas a um estado de preocupação com o futuro, a ponto de você ficar inquieto. E concluindo aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mateus 6, 31 a 34, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salmo 56, nós já falamos, mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, 27. E finalmente, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. E quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, versículo 19. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 a 2. Porém, com isto,
Não estou dizendo que você não procure uma clínica, que não procure um médico, que não procure um terapeuta, um psicólogo. Precisamos sim, porque essas pessoas entendem perfeitamente o que se passa com o ser humano. Ele vai te orientar, vai te mostrar caminhos, vai te passar algum remédio que é necessário tomar e colocando em Deus, tá? Em primeiro lugar, toda a nossa ansiedade, e Deus tem a última palavra, ok? Ele é o médico dos médicos e Ele está aí para estender as suas mãos para conosco, amém? Que Deus abençoe. Espero que os que assistiram e os que vão assistir gostem, né? Ou tenham gostado da nossa